Boa tarde, amigos, donos da bola desta quinta-feira no ar, na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muito debate e muita informação para você. Vamos à Central Band do Esporte, Matheus Trindade, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, o Grêmio vai ser julgado no STJD na próxima quarta-feira, em função do ingresso da Carol Portaluppi, depois do empate com o Cruzeiro em 0-0 e a classificação à final da Copa do Brasil. Ela entrou em campo, abraçou o pai, tirou foto com todo mundo. Tá aí as imagens da Carol Portaluppi. E com isso, o Grêmio entrou no artigo 203, deixar de prevenir invasão no campo. Pode pegar uma multa de 100 a 100 mil reais pelo desfile da Carol Portaluppi no gramado da Arena, Meneghete. Aqui eu vou colocar minha opinião, que eu acho que é uma bobagem, um preciosismo, querem tirar a graça do futebol. A menina invadiu, não causou mal a ninguém, não causou estrago a ninguém, não xingou ninguém, entrou lá para bajular o seu pai, o que é normal de uma relação familiar, depois de uma classificação, e ainda que não tenha sido uma classificação suada, tão emocionada assim, o Grêmio chega para uma final de uma competição nacional. E aí a filha do Renato invade o campo, que é uma figura conhecida nacionalmente pela sua participação ativa nas redes sociais, uma menina bonita, invade o campo e querem punir o clube por isso, gente. Mas vem cá, eu acho que o Daniel já defendeu aqui, daqui a pouco vai ter gol e o cara vai comemorar, vai levantar o braço, vai tomar cartão vermelho, não pode comemorar, não pode festejar. A questão não é essa, Leonardo, me desculpa. Vamos ver. A questão é o seguinte, existe um rígido protocolo que tem que ser cumprido por todos os personagens envolvidos com o jogo. E naquele mesmo dia, a segurança impediu o repórter Wagner Martins, do canal Fox Sports, de entrar no campo. O que foi errado também. E lá estava uma figura estranha, porque não era repórter, porque não era jogador, porque não era dirigente credenciado, não era nada. Apenas era a filha do treinador. Mas não é por isso que tem que punir o clube. Eu acho que o gesto é simpático. Eu adoro. Adoro a figura do comportamento do Renato como pai. Adoro esse amor que eles revelam publicamente, pai e filho. É maravilhoso isso. Mas naquele lugar, naquela hora, o protocolo não permite. Mas não vai punir o clube. Dá uma multa de 5 mil reais e terminou, gente. Que engraçado, tá bem. Né? O Marcelo Oliveira, quando era vice da Copa do Brasil e ganhou a Copa do Brasil, o filho do Marcelo Oliveira entrou no campo chorando para abraçar o pai. E aí? E o STJD não quis aparecer. Não, o erro do repórter, que até foi nosso colega aqui, o bom repórter Wagner Martins, hoje está na Fox, né? O erro de não ter permitido que o Wagner entre e que a filha do Renato possa entrar, tá bem, há uma discrepância aí. Um é profissional, está na plena atividade do seu exercício profissional, quer entrar em campo para fazer, inclusive, nacionalmente o registro da classificação gremista e foi barrado por um segurança autoritário. Tá bem, talvez o segurança tenha cumprido a regra. Então ele tem que cumprir a regra para o repórter e para a filha do Renato. Isso eu concordo. Mas este erro não pode justificar a punição ao Grêmio. Não tem que ter punição nenhuma. Ah lá, uma multinha simbólica lá, 5 mil reais, só porque invadiu 5 mil reais. Terminou, arquiva. Isso tem que ser, inclusive, desfora disciplinar. Vai lá, deu a multa, 5 mil reais, não tem julgamento, gastar passagem, advogado para ir lá, para brilhar, para defender ou não defender. Mas, ô Meneghete, quantas vezes a entrada da Carol Portaluppi foi assunto? Várias vezes. O STJD não pode deixar alguém brilhar sozinho sem dá uma advertência. Ele tem que dá uma advertência. O STJD tem que brilhar também, pô. Dá uma advertência pro Grêmio. Eu vejo assim com duas leituras, tá? A primeira, que é a formal, que o Datavênia Zealdo aqui já colocou, entendeu? Eu acho o seguinte, claro que a rigor, ela não deveria ter entrado em campo. Perfeito. Tá, beleza, essa é o rigor da lei, tá bom. Só que aí existem coisas, cada coisa é analisada de um jeito diferente, né? Cada um com o seu cada qual. Pelo que eu sei, não foi a Carol que invadiu. Ela autorizada. O Renato é que convidou ela para ir. O que para mim muda tudo. Por que muda? Porque o ato de invadir é um ato ilegal. É uma transgressão. Se você é convidado... Mas eles não estão punindo a Carol? Isso aí poderia valer se a Carol fosse a julgamento. Ela não vai a julgamento. Não, ela deve estar na praia do Rio de Janeiro hoje, muito bem, aliás, fotinho no Instagram. Muito bem, aliás. Eu só digo o seguinte... Muito bem o quê? Não entendi muito bem. As fotos são bem feitas. Sim, ela tem... Eu, sinceramente, eu não vejo nenhum tipo de problema. Eu concordo com o que o Ribeiro vai dizer. Vai completar. O Ribeiro mais ou menos já iniciou dizendo que não é uma invasão. Houve o consentimento. A invasão é quando tu não pode e tu vai lá e... Eu não estou na linha do Ribeiro. Eu acho que não faz diferença se ela foi convidada. Não... Então o erro seria do Renato, mas sim, o fato é que ela é um personagem estranho ao espetáculo. Tá bem, mas não é motivo para ter um julgamento. Não, mas há uma diferença, né? O cara tá na arquibancada, pula, entra dentro do campo. Isso é uma coisa. Agora, o cara é autorizado como membro, como integrante, um familiar,
É uma coisa diferente. Tá, mas Até porque aí isso coloca a singeleza do fato, entendeu? Eu até entendo a Carol ter entrado. Toda final de campeonato agora vai gerar punição. Quer dizer, Então vai é com a esposa inveja. do treinador, Mas vai lá, final- o filho do treinador. Final de vai lá, campeonato, tem que punir. acho que final de campeonato acontece isso muitas vezes, né? A gente viu aqui na Libertadores, por exemplo, Bolívar levava os filhos, o Guinha Azul e tal. O Grêmio, se ganhar a Copa do Brasil, certamente alguém vai entrar em campo e festejar. Alguém vai torcer, É que essa não né? era a final, era a semifinal. Não Na final tem o Felipe, pódio. Não Felipe, interessa, pode, tem o não pode. pódio, tem o Não pódio, interessa, Daniel. não pode. Tem o pódio, os repórteres entram em campo, interessa a sim. entrada em campo, É que não diferente. pode na primeira rodada, é a mesma entrada em campo da última rodada, o regulamento é um Agora só. tu imagina o seguinte cenário. Regulamento é um só. O Inter na última rodada, não vai ser o caso, mas no Beira-Rio, na última rodada, um jogo nervosíssimo, o Inter escapa. Aí deixa um filho de alguém entrar lá dentro do campo, o cara vai dar um soco no adversário. Não, mas aí é Porque era diferente. um jogo- Ela isso não é fez outra mal nenhum coisa. ao espetáculo. Não fez, Não fez mal nenhum. Mas ao se espetáculo. permitir que isso aconteça, uma hora vai dar um. Mas então tu dá a dimensão ao problema que realmente aconteceu. A Carol entrou em campo e xingou o técnico, esse jogo era contra o Cruzeiro, Mano Menezes. Tá bem, aí tem que ser, vai a julgamento, entrou um ser que foi estranho ao espetáculo, que entrou pela casa-mata do Grêmio, convidado ou não, pra mim não faz nenhuma diferença, porque nós não estamos julgando a Carol. Se essa julgando a Carol, aí nós poderíamos avaliar, mas ela foi convidada. Não, estamos jogando o Grêmio. Então se ela invadiu, entrou, ou se ela foi convidada pelo seu papai, não faz nenhuma diferença, gente. Deixa a menina entrar em campo. Além de tudo, aqui entre nós, a menina é bonita. A menina é bonita, então deixa ela entrar em campo, qual é o problema? eu acho que não faz Mas aí diferença, nós vamos. Como é que foi aquele dia que entrou uma. Mas aí vai virar. Aí vai virar o seguinte, porta de boate americana. Imagina, O são cara chega lá na rua, 45 tu tá fora, São olhou a latinha, 45 tá fora. jogadores. Cada um quiser levar a mulher, o cachorro, a filha, o papagaio. Meu Deus, vai virar um zoológico o campo. Não dá, né? Eu penso no seguinte, o que tu tem contra a Carolzinha, Felipe? Me fala. Eu queria saber do Matheus qual Absolutamente é nada o. contra a Quanto o Grêmio pode pegar, que tipo de punição, hein, Matheus? É multa, né, Meneghetti? De 100 a 100 mil reais. Não prevê perda de mando de campo, por exemplo. Apenas multa de 100 a 100 mil reais. Aí pode entrar esses 5 mil, como você citou, por exemplo. Então, isso não tem nenhum cabimento. 100 mil reais, 150 mil, não tem nenhum cabimento uma multa desse tamanho. É muito uma multa grande. de 5 mil e Eu acho pronto, que uma tu já- advertência e eu acho que pronto. tu já teve numa decisão de Champions, não? Não. Não foi ainda? O Ribeiro Neto falo. O Ribeiro. trabalhando pela TV Bandeirantes Bom. e puxando o saco de Ronaldinho Gaúcho. O que Muito nós- bem puxado, Do aliás. qual ele é fã. O que nós estamos acompanhando no Brasil é uma tentativa de se implantar aqui um padrão mundial, um padrão FIFA, um padrão UEFA, de protocolo de segurança para o espetáculo. Só participam, entram no campo aqueles que restritamente estão autorizados a entrar no campo. Se a gente for olhar um jogo de Champions, a gente não vai ver a filha do Alex Ferguson, entrando no campo. Então, se nós queremos reproduzir aqui o modelo deles lá, ainda que eu admire e ache lindo, maravilhoso, e um exemplo de comportamento, Não. tem um simbolismo de família, Só um essa pouquinho, figura da Zé. Carol. Deixa eu falar aqui. Falar aqui. Eu vou falar o seguinte pra ti, ó. Mesmo na Champions, tá? Existe quantos casos, você vai no YouTube e você vai ver, né? E invariavelmente a gente mostra aqui de meninos, crianças, que daqui a pouco, né, inadvertidamente até, né, porque as arenas facilitam isso, né, invade o campo. E aí o ídolo, né, Cristiano Ronaldo já fez isso, Messi não, mas o Cristiano Ronaldo faz isso, o Ronaldinho Gaúcho já fez isso. Cara, nós entendeu? tivemos na seleção Abraço, brasileira, né? foi na África, E né, os que o clubes menino não entrou em foram campo. punidos por causa disso. Claro. Houve um erro? Houve. Adverte, Por isso, gente. Tu administra conforme o caso. em Adverte! específico. Primeiro adverte. Ô, Grêmio, tá bem, a menina é simpática, queridona, tá nas redes sociais. Não pode mais. Foto lá na cobertura. tudo bem. Acabou, tá? Beleza. Acabou. Na próxima vez nós vamos punir. Pune 30 mil, pune 100 mil. Aí começa a punir até que tirar o meio de campo. Isso aí, É perfeito. que regra é regra. Daqui a pouco vai ter que punir a criança que entra em campo antes de começar o jogo. Tá num protocolo, mas o regulamento é regulamento. Então tu tem que ter sensibilidade. Eu queria regulamento também na arbitragem do Brasil, que não tem Pois é. regulamento, né? Aí é que eu digo. Por exemplo, tu vê essa indefinição do local do primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso a CBF não se preocupa. Pois é. Faz um sorteio sem Gente, saber onde é que vai ser o jogo. regulamento do brasileiro mudou em meio ao brasileiro. Começa por aí. O regulamento do campeonato mudou. O que o Matheus, Leonardo está interatividade propondo... sobre a Carol.
Portaluppi, por favor. Muito aqui, Meneghetti, ó. O Guilherme Borges diz, STJD é uma vergonha. O Arthur, se o Grêmio receber uma punição muito alta, vende o Wallace Oliveira e Negueba para pagar, brinca aqui. O Vicenzo Marrone, a Carol tem que invadir a minha vida. Quanta bobagem essa punição, bom senso, onde fica? O Juarez Rosa diz que quem deve pagar é o Renato, quis aparecer, embora eu tenha gostado do aparecimento da Carol. Aí o Leandro Souza diz, o Renato vai descontar da mesada da Carol se o Grêmio for condenado a pagar. O Francisco, isso aí a gente paga na bilheteria da final da Copa do Brasil, mas foi burrice deixar ela entrar assim, né? O pessoal tá participando aqui, Meneghetti. Muito bem. Para não parecer de caráter arrecadatório, esse tipo de punição, o bom seria que eles usassem o que está lá previsto na lei, uma mera advertência, que foi o que tu sugeriu. Existe a figura expressa no CBJD, né? É o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, da figura da advertência. Aplica-se uma advertência, alerta que não pode mais e deu. Para não parecer que só quer arrecadar. O dinheiro para uma instituição beneficente. Isso aí. Muito bem. O Internacional voltou à zona de rebaixamento depois de perder para o Palmeiras. E com a parada para os jogos das eliminatórias, o time ficará 11 dias sem jogar. Parada que tem os seus pontos positivos, mas também negativos. Tá chegando a reta final do Brasileirão. Faltam apenas 4 rodadas. Dos 4 times que o Inter enfrentará neste segundo turno, não venceu nenhum no primeiro. Contra a Ponte Preta, ficou no empate lá em Campinas. Perdeu para o Corinthians no Beira-Rio. Depois, tomou 4 do Cruzeiro em Minas. E por fim, empatou com o Fluminense. Se antes o rebaixamento era uma palavra que não entrava no vestiário do Inter, agora ela entra. Esse risco ele é real, coisa que já teve há muitas rodadas atrás, agora não tem mais margem de erro. Esse ano, o Inter já disputou sua primeira decisão de Mundial contra o Figueirense. Depois, tiveram mais jogos decisivos. Só que agora, contra a Ponte Preta, vai ter mais uma final de Mundial. Esse jogo da Ponte se os outros já eram uma decisão, isso daqui então é final realmente de Mundial. Então a gente tem que estar muito bem ligado, porque tranquilo agora não serve pra gente não. Para o Inter, o Brasileirão ficará parado até a próxima quinta. Serão 11 dias sem jogos. O fator positivo é a recuperação dos lesionados, o ajuste do time. Tendo-se tempo, eu acredito que a gente tem a capacidade aqui para a gente trabalhar bem e se programar realmente em todas as situações, com variáveis, para essa partida de quinta, recuperar clinicamente também alguns atletas. Você dá uma oxigenada também, apesar da tensão, da pressão ser muito grande, você consegue, eu acho que, dar uma purificada nisso tudo. Por outro, o ponto negativo é o relaxamento do grupo. Talvez, com a parada, a corda que precisa se manter esticada solte. É óbvio que você tem que tomar cuidado, porque como não tem jogo fim de semana, você corre um risco de, emocionalmente, de uma maneira lá no subconsciente de algo que você não controla, de repente te deixar baixar um pouco, e a hora que você vier a reagir com isso, você já está perto do jogo. Então isso que a gente não quer. Neste ano, em toda a temporada, Alex vestiu 38 vezes a camisa do Inter e marcou apenas um gol contra o Cruzeiro. Já o venezuelano Seijas, tão requisitado pela torcida, tem 19 jogos e 5 gols. Mesmo com uma história vencedora no clube, Alex é um cara muito visado pela torcida. Vem recebendo muitas críticas ultimamente. Alex no time, Seijas no banco. O torcedor não aceita muito a situação. Para eu estar falando de mim é meio complicado assim, né? Uma crítica é natural, até a gente tem um cara muito bem quisto por todo mundo, que é o Seijas fora, tanto pela gente também, que as pessoas querem, e às vezes a crítica ela vem porque também quer ver o Seijas dentro, né? E vamos ver de que maneira que vai se preparar agora. O importante é estar com a cabeça boa, saber respeitar as opiniões. Se o jogo mais decisivo do time será contra a Ponte Preta, nada de melhor do que lotar o Beira-Rio e contar com o apoio do torcedor colorado. Eles vão ver esses atletas, essa equipe que eles querem ver contra a Ponte Preta, e a gente também, ao mesmo tempo, conta muito com eles, porque o apoio nesse momento vai ser crucial, como tem sido nessas últimas rodadas, de fazer realmente o gigante da Beira-Rio
balançar ali e mexer com a gente dentro do campo, fazer com que o adversário não se sinta nada em casa. Então a gente junto conta muito com eles, da mesma maneira que eles contam com a gente, para a gente junto sair dessa situação. Diga lá, Daniel Oliveira. Pois é, com este aqui, você não fica 11 dias sem entrar em campo, não. Já entra imediatamente, não, Luciana? Exatamente. Ele é turbo, gente. Ele dá pra você aquela motivação, mega turbo, dá aquela motivação que tá faltando. Há quanto tempo você não chega ali confiante na sua parceira, consegue satisfazer, tem uma relação a dois muito gostosa? Então, meu amigo, tente novas emoções com o Ativo. Ele é um estimulante poderoso que proporciona momentos inesquecíveis entre quatro paredes. E o Ativo não vicia, age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Então toma uma atitude, porque quem não dá assistência abre concorrência, gente. Toma aí, ó, toma atento, ó, 30810700, não tem na farmácia direto da Central para você. E ainda aproveite aquela parcelinha em a partir de R$21,42. Economiza como um cafezinho por dia e você leva o Ativo. Aí, meu amigo, não mexe no bolso também. Primeiro pagamento só daqui 45 dias. E tem desconto especial. Agora, atenção, hoje é especial, ó. Se você é aposentado ou pensionista, ganha mais desconto da Central. A entrega é grátis, sigilosa para todo o estado e ligando nos próximos 10 minutos, tá? Tem presente especial na compra. Então, aproveita essa promoção que tá caprichada hoje, 10 minutinhos para ligar no 30810700 e mudar de vida. Tá aqui o telefone na tela, 30810700, 10 minutos para você aproveitar e ainda tem presente na compra, Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. Venha para cá debater o Grêmio, o Internacional, mas eu queria absorver um pouco a ideia do Felipe Duarte, que ele apreendeu da coletiva do Alex. Porque o Alex falou também sobre o seu posicionamento tático e aí está envolvido o seu rendimento, a sua performance. O que ele falou, Felipe? Ele foi questionado sobre o rendimento dele em campo, né? Por que ele vem rendendo tão pouco nessa temporada? E o Alex disse o seguinte, olha, eu não vou me autoelogiar, você tem que perguntar para o treinador e para o Jefferson, que é o lateral esquerdo, por que eu não apareci tanto no jogo. Ele justifica que está adotando uma postura muito mais defensiva, uma postura tática, do que fazendo gols. Por isso ele parou de fazer gols. Contra o Palmeiras é fato, ele jogou aberto pelo lado esquerdo, ajudando o Jefferson na marcação. Caía por ali o Dudu, por exemplo. Então ele batia de frente com o lateral direito do Palmeiras, com o Jean, e ajudava o Jefferson a parar o Dudu, o Roger Guedes, os atacantes que caíam por aquela ponta. Só que o Alex, há um bom tempo, vem desse jeito. E quando jogou centralizado, por exemplo, também não rendeu. Agora é minha opinião. Também não rendeu jogando centralizado, solto para construir. Aliás, a última grande temporada regular do Alex foi com Abel Braga, quando ele jogava de volante, um pouco mais recuado pela esquerda, o Arangues pela direita, e tinha o William centralizado. Por quê? Porque o Alex tinha a liberdade para sair tocando, Ribeiro. Era um time que tinha a posse da bola. O Alex rende dessa forma. Ele não tem mais força, vigor físico para fazer o vai e vem. Não tem explosão nem finalização, que era a grande virtude. Então é por causa do Jefferson, né? Então tá. Não é. Eu tenho alguma dificuldade. É sarcástico, Alex. Não sou sarcástico, né, Meneghetti? O Vanderlei Luxemburgo deu uma declaração dizendo o seguinte: eu não tomei 7-1, quem tomou foi o Filipão. Faça-me o favor, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de analisar individualmente, inclusive o Alex, porque, e até acho que você, nos seus argumentos, Felipe, brilhantemente colocados aqui, meio que colocou o que eu vou dizer. O Alex, ele tem que ser analisado se tivesse... Então, colocou, não, acho que podemos mudar de assunto, né? Hoje ele tá espirituoso, hoje ele tá... Tá bom, então eu vou melhorar. Vai, Ribeiro. Aperfeiçoar a fala. Aperfeiçoar. Não, vai me dar carona hoje, eu acho. O Alex está enfrentando o problema que cada jogador do Inter enfrenta hoje, na sua parte individual, que é a falta do coletivo. Então, assim, eu tenho certeza que o Alex, mesmo estando mal, aliás, ele está tão mal quanto os outros, renderia muito mais no time organizado. Né? E ainda mais que o Alex tem o problema do vigor físico, né? Que daqui a pouco tem que jogar numa faixa... Você está denunciando que o Roth não conseguiu organizar o time do Inter ainda, Não, isso aí é a coisa mais óbvia do mundo, entendeu? O Celso Roth muda o time do Inter a cada jogo, entendeu? E mesmo que pareça que o time melhorou. O time está bem. O time está bem. Bom jogo. O time do Internacional não tem... Tanto é que o seguinte, se é verdade isso, que o Alex então está protegendo o Jefferson, contra a Ponte Preta ele não vai jogar.
Por quê? Porque o Inter precisa de um jogador que jogue para frente, precisa ganhar o jogo. Em 1993, contar uma historinha rápida aqui, o Antônio Lopes armou um esquema, 1994, 92, ele até internacional, o Internacional fez uma excursão para o Japão, em meia temporada, e voltou de lá com um esquema tático novo, no qual o Zinho, não aquele Zinho que jogou na seleção brasileira, jogou no Grêmio, o Internacional também teve o seu Zinho, colocou o Zinho como ala, mas é um ala avançado. O Inter tinha o Daniel Franco como lateral esquerdo e colocou o Zinho como ala, um ala avançado. E aí Cláudio Cabral fez a seguinte crítica ao esquema do Lopes. O Internacional tem um volante que joga pela esquerda, que era o Elson Borracha. Isso. Até numa conversa hoje lá no Jornal Gente, eu, o Daniel e o Rec lembrava do Elson Borracha. O homem borracha. Tinha muita gente que confundia, às vezes, ali com o Anderson, embora um seja alemão e o outro seja moreno afrodescendente. E aí ele dizia assim, o Cabral, então tem um volante que joga pela esquerda que não faz nada. E aí o Lopes colocou um auxiliar desse que não faz nada. Ou seja, para também não fazer nada. Eu não estou dizendo isso, eu estou fazendo só a figura. Eu acho que um Alex, jogador do potencial do Alex, ele não pode jogar de auxiliar do Jefferson. Se é isso, tá errado o esquema do Vou fazer uma comparação também, utilizando 94, aquela pertinho ali de 92. A seleção brasileira, o Raí não conseguia desempenhar aquela função porque ele tinha que auxiliar o Jorginho na marcação pelo lado direito. O que fez o Parreira, que era o técnico da seleção? Colocou o Mazinho, que era um auxiliar do lateral direito. É o que o Alex está fazendo, ele é o auxiliar do Jefferson. Só que, disse bem o Ribeiro, o Inter tem que atacar, não tem que se defender contra a Ponte Preta. E outra, e aí é a minha opinião, eu acho que o Alex não se justifica dentro de campo. Não tá, ele chuta de fora da área, a grande virtude do Alex, mas essa temporada ele não chutou fora da área. Também não está aparecendo para bater. Ele não acerta passos porque o Inter não troca passos. Mas olha só, gente, é aí que tá. O problema é que a coisa não é tão simples assim. O Seiras, tá? Ele é muito reclamado por todos, inclusive por boa parte da imprensa, tá? Mas ele está com esse status porque não joga. Porque as últimas apresentações do Seiras também ficaram devendo. E se ele vai entrar em campo, ele vai ter dificuldades também, porque o coletivo... É que eu acho que o Seiras está irregular. Ele faz uma ou outra partida bem, depois ele cai. E tem jogadores que eu vejo que são regulares, na baixa. Regular na baixa. É que o Seiras é um jogador vindo de fora e que não teve a sequência que muitos têm, né? Aí fica difícil. O Celso Roth organizou o meio-campo do Internacional assim: 2 volantes e 2 auxiliares de laterais. O William auxilia o Ceará e o Alex auxilia o Jefferson. Aí é o seguinte, não tem ninguém que crie. Para não dizer que é só coisa do Celso Roth, quando o Aguirre fez isso, funcionou. O Aguirre jogava hoje tu veio para me dois incomodar, né? auxiliares de lateral. Claro, tinha um pizzaiolo no meio campo. Ele jogava com um na direita, outro e funcionou. Um na direita, o melhor treinador que o Internacional já teve nos últimos 2 anos. E com ele funcionou. Eu acho que o Alex cometeu, inclusive, uma injustiça. Não vou entrar no episódio do banho e tal, mas ele estar irritado por ter sido substituído. Ele não vinha fazendo uma boa partida. Eu acho melhor tu ter um treinador que durante 6 meses seja campeão gaúcho, em cima do rival, e seja semifinalista na Libertadores, do que ter treinadores que tomam 5-0. Não é o caso do Odair, mas a direção do Internacional treinou aquele time lá, tomou 5-0. Ter treinadores que estão ameaçados de rebaixamento. A minha bronca, eu prefiro... não ganhou Libertadores. Errou. Isso. O Aguirre errou no planejamento. E pior que ele... A minha bronca com ele é essa, velho. Pra mim, pior que ele é a direção do Inter que errou. Porque o presidente Pif era um homem... Porque Pellegrini era neófito, né? Tava chegando. Tinha 6 meses de futebol. Eu sei que ele fica bravo não era muito fã do... Tava chegando, Há 6 meses do futebol. Gente, 1 ano ou 2 quase não é nada. Imagina 6 meses. Ele tinha 6 meses ali de experiência. Então ele não conseguiu enxergar que a preparação do Inter estava sendo amadora. Então foi o erro do Aguirre. Mas ele ganhou o gauchão em cima do rival com supremacia e chegou entre os 4 da Libertadores, Ribeiro. Mas a bronca com ele é essa. Eu acho que o Diego Aguirre, ele perdeu, ele e o contexto, né, do Internacional, perdeu a grande oportunidade. A Libertadores estava assim, ganha Internacional. Ganha, Inter. E o Inter conseguiu. Eu acho que o Inter seria batido pelo River Plate na força física do River Plate, tá? Mas seria um parto. Seria um parto. Seria pênalti, 2-1 para lá, 1-0 para cá. Seria assim. Com relação ao Alex ainda, a última grande vitória do Inter foi Flamengo. Jogou Seiras. Então, se há uma discussão em torno disso, me parece que essa discussão pode ser superada. Eu estou outro defensor do Seiras. Não, eu até, vamos lá, vou auxiliar agora, vou defender o Zé Aldo. Auxiliar de Zé Aldo. Eu sou auxiliar do Zé Aldo na defesa do Seiras. Eu não vou defender o Seiras, não acho que o Seiras é o Messi, o Pelé, o Cristiano Ronaldo. É que a comparação é Alex e Seiras. Acabou de dar na matéria, o Alex tem nenhum gol na temporada e o Seiras tem 14 jogos e 5 gols. Tu vai escolher quem, Ribeiro? O cara que não faz nenhum gol ou o outro que faz gol? Não, e que tem potencial de movimentação.
que tem potencial de chegar na frente. O que disse o Alex? Eu não estou chegando na frente porque eu tenho que cobrir o Jefferson, eu tenho que fazer uma função complementar, auxiliar. Aí não tem força para chegar na frente. Bom, se ele não tem força para chegar na frente por conta disso, coloca-se alguém que consiga fazer a função de auxiliar do Jefferson, de cobertura do Jefferson, e ao mesmo tempo consiga chegar na frente, que é o caso do Serras. Bom, o seguinte, o Jefferson, ele não consegue cumprir 100% a função do lateral esquerdo, né? E o Alex tem que jogar de auxiliar do Jefferson. O problema está no Jefferson. Claro. O problema maior está no Jefferson. E outra, eu cobro o critério. Por que o Serras não pode jogar? Porque a direção entende, juntamente com o Celso Roth, que ele não dá velocidade para aquilo que o Internacional precisa. E aí eu faço uma pergunta, e o Alex dá. Não, mas os argumentos são inversos, né? O Serras não pode jogar porque ele é lento. E aí tu argumenta, não, mas ele dá boas entrevistas, ele entende o contexto. Ah, mas ele é lento. Tá, então por que o Alex joga? Não, o Alex joga porque ele dá boas entrevistas e ele entende o contexto. Ué, mas ele é lento. É a mesma circunstância. Por que um joga e o outro não? Alô, Matheus, da Central Band do Esporte. Pessoal participando aqui, Meneghetti, olha só, o Thiago diz o seguinte: Alex tem que parar de falar muito e jogar mais. Fala muito, diz o Thiago. O Lucas Lima diz em relação a essa parada até o jogo contra a Ponte Preta, se é negativo ou positivo. Ele falou que é negativo porque os jogadores têm que ficar mais focados, pararem de usar as redes sociais e etc. O Anderson Iago diz aqui, ó, podia ser melhor com o Roth se ele tirasse o Paulão lançador. E também diz que o Alex está se arrastando, perde um jogador no meio para ajudar o lateral. Não dá, Roth, reclamação do torcedor. Muito bem, Matheus. Olha só, vamos falar um pouco da eleição do Grêmio. A Rádio Bandeirantes tentou organizar um debate entre os dois candidatos, representante da situação, o atual presidente Romildo Bolzan Júnior, e o candidato de oposição, Raul Mendes. Tentou organizar um debate e a chapa da situação se negou a participar, disse que não vai participar de nenhum debate e sequer quis fazer, embora a gente tenha inclusive sorteado regras e tal, ficou avaliando se iria participar ou não, sequer quis fazer entrevistas nos veículos e no caso específico aqui da Rádio Bandeirantes. Muito bem, não é como a gente gostaria de tratar essa eleição do Grêmio, um clube de primeira grandeza, um clube que se avizinha aí com a possibilidade de voltar a ganhar títulos no cenário nacional, um bicampeão continental, não é como a gente gostaria nos pesos que a gente dá aos dois clubes em condição de isenção e imparcialidade ao Internacional e ao Grêmio. O presidente Romildo Bolzan, através da sua assessoria, decidiu por entrevistas concedidas no hotel, onde ele deu uma coletiva e depois atendeu individualmente aos veículos que lhe solicitaram. Então a gente vai apresentar aqui agora uma entrevista, hoje com o Romildo Bolzan, o candidato da situação, que foi conduzida pelo repórter da Rádio Bandeirantes, Simon Bianchini, e pelo repórter e editor do Metro Jornal, Walter Júnior. E amanhã, né, Ribeiro? Amanhã, mesmo tempo de entrevista com o candidato de oposição, Raul Mendes. Vamos ver agora a entrevista do candidato à situação, Romildo Bolzan. De uma maneira muito objetiva, nós fizemos uma estratégia de recomposição financeira do clube, avançamos bastante nisso, ainda estamos nesse processo. O processo tem mais 2 anos para concluir, nunca abrimos mão de um futebol competitivo, de uma base forte, de prover o futebol com a base de ter jogadores. Esse processo nos levou a muitas disputas, mas principalmente esse coroamento de tentar e vamos disputar a Copa do Brasil no final do ano. Este processo foi um processo que ainda está em andamento. O ano que vem ele se aprofunda muito mais em relação a isso, ao ajuste do clube, ao futebol, a um clube responsável, a capacidade de investimento melhor na base e principalmente a capacidade de investimento melhor no futebol, de modo que mais competitivos podemos ser. Dentro desta trilogia, ou seja, clube estruturado, clube forte, clube responsável e futebol forte. Este é o trinômio que faz, na verdade, a perspectiva de continuidade. Presidente, recentemente até participando lá dos donos da bola, lá com o REC, o senhor disse que teria um nome sul-americano já conversando para o próximo ano. Segue a negociação com esse jogador? Segue dentro da nossa avaliação, segue dentro da perspectiva de reforço do plantel para o ano que vem, mas é uma situação que vamos tratar apenas depois do final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mas temos evidentemente todo o ajuste, temos todas as avaliações, temos todas as nossas necessidades, temos todos os processos, não de consulta ainda, mas temos tudo aquilo que precisamos, já temos basicamente jogadores que possam possam jogar conosco aqui o ano que vem. Renato fica para o próximo ano? O treinador vencedor fica. Presidente, o senhor falou sobre que não vai entrar nessa questão de quem o presidente Koff vai apoiar, mas a oposição também tem outros nomes importantes da história do Grêmio apoiando ela, como o Derlei e o Hugo de Leon. Como é que o senhor vê o apoio de figuras importantes e o senhor, pelo menos, tem no seu cartaz aqui apenas figuras
políticas do clube. Como é que você vê essa relação do senhor e as questões políticas do clube com o torcedor, já que a oposição pegou nomes que são ex-jogadores do clube? Mas o Dinho nos apoia, o Carlos Miguel nos apoia, o Paulo Nunes nos apoia, o Yura nos apoia. Então tem, evidentemente, jogadores aí que fazem exatamente a sua indicação sobre isso. Esse processo do De Leon e do Darley, eu vou tratar da seguinte ordem: jamais vão deixar de ser ídolos do clube, jamais vão deixar de serem pessoas importantes nas suas épocas e se constituem de valores do clube. E eu fico nesta situação. O fato de fazerem opção por uma chapa ou fazerem opção política dentro do clube é uma opção rigorosamente pessoal. A nós, gremistas, e assim eu interpreto, eu jamais vou perder a capacidade de entender que se tratam de ídolos do clube e como tal eu vou tratá-los. No aspecto político, vou fazer o debate por questões de ideias, por questões de conceitos, e é assim que se faz em qualquer ambiente civilizado. Executivo para o próximo ano, o senhor na coletiva falou que é um cargo que estava água e pode pintar para o próximo ano. Daqui a pouco um ex-jogador, como na outra chapa, está destinado a um cargo, até para o De Leon, pode pintar também nesse cargo no Grêmio? Não, o que eu entendi, o De Leon ocuparia a função de gerente de futebol. Nós já temos isso, que é o Espinosa. Nós já temos essa função ocupada pelo Espinosa, que já está trabalhando e já se prepara, inclusive, para um processo mais longo, um aprofundamento dessa função. O gerente de futebol, que é aquele que trata de negociações, nós temos essa função sendo realizada, mas talvez a gente especifique melhor ela e possa trazer um gerente de futebol, um executivo de futebol. Mas do ponto de vista de gerência, na função que o De Leon foi indicado na outra chapa, nós já temos essa função através do Espinosa. Sobre a questão do executivo, o perfil dos executivos do Grêmio foram de pessoas ligadas ao clube nos últimos anos. Teve o Pelaipe, teve o Rui Costa. O senhor pode, contratando o executivo, fugir desse perfil, alguém que não seja ligado ao clube como dirigente, seja um ex-jogador ou um executivo que nunca trabalhou no Grêmio? Posso. O exame será de um profissional com capacidade de sintonia sobre tudo isso, que tenha bem claro sobre as suas atribuições, que tenha capacidade de banco de dados, que possa transigir e trabalhar muito bem com os jogadores, que possa nos ajudar e auxiliar em contratações, que possa diagnosticar e que possa cumprir o papel legal, formal de todas essas questões que dizem respeito a esta função. Então não tem absolutamente nenhum compromisso com qualquer situação dessa natureza, mas sim com um bom desempenho, com a capacidade de fazer o papel de executivo de futebol. Uma coisa que tem que ser dita, né, presidente? O senhor sempre disse que o ano para o Grêmio disputar a Libertadores, até um certo momento pegou mal, muita gente não soube interpretar essa situação, seria o próximo ano. O Grêmio tem duas possibilidades de chegar à Libertadores do próximo ano, ou através de um título, Copa do Brasil, ou G6, G7 do Campeonato Brasileiro. Por que o senhor tem tanta certeza que o próximo ano é o ano do Grêmio na Libertadores? Porque estamos mais equacionados financeiramente, com mais capacidade de investimento e principalmente com mais capacidade gerencial. Tudo isso faz parte da experiência e da situação estrutural do clube. Esta é a situação que nos dá segurança de afirmar isso. Daqui a 3 anos, como é que o senhor imagina, se for reeleito, como vai entregar o clube para o próximo presidente? Com certeza muito melhor estruturado, com muito mais equilíbrio e, se Deus quiser, com mais títulos. O senhor fez uma frase até interessante sobre o período de 3 anos, que é o próximo mandato do eleito, que 3 anos podem ser curtos ou longos. E esses 2 anos que o senhor ficou na administração, pelo menos, foram curtos ou longos? Para mim foram insuficientes. Insuficientes frente ao projeto e à metodologia de trabalho e ao planejamento que traçamos dentro da readequação estrutural do clube. Então, para mim, foram insuficientes. Mas, evidentemente, como isso tem a perspectiva, a chance de tentar continuar, ele será concluído sem nenhum problema nos próximos 3. Presidente, o senhor teve uma eleição muito belicosa há 2 anos e essa tem sido uma eleição muito mais pacífica. Ao que se deve esse tom mais ameno entre os candidatos? O momento do Grêmio ou o momento do Grêmio como time ou o momento do Grêmio como clube? Vou te dizer por mim, não posso falar pelo outro. Mas o momento por mim é porque, na verdade, eu estou priorizando toda essa necessidade do clube não criar nenhum fato externo que comprometa o futebol. E acho, e vou repetir isso, que o único prejudicado desse processo sou eu. Porque, na verdade, eu estou procurando não confundir a função de presidente com a função de candidato. Estou tentando eliminar todo o debate que possa surgir circunstancialmente por conta do Campeonato Brasileiro. E estou deixando todo mundo falar à vontade. Agora, eu, particularmente, não vou criar um fato por essa questão.
Então, na verdade, eu estou tentando preservar. A minha atitude é de preservação do clube, a minha atitude é de preservação do ambiente, a minha atitude é de preservação de tudo aquilo que possa trazer prejuízos ao nosso ambiente interno e de preparação para a finalização do Campeonato Brasileiro e também para a final da Copa do Brasil. Ser presidente do Grêmio dá muita visibilidade e o senhor é um homem da política. O senhor ainda tem aspirações políticas? Daqui a 2 anos nós temos uma campanha para deputado, por exemplo. Eu fui o único que renunciei cargos políticos para estar aqui. O meu compromisso é exclusivamente com o Grêmio. Tu não vai me ver nos próximos 3 anos saindo do Grêmio para ser candidato a qualquer cargo eletivo. Essa fase na minha vida já passou. A resposta anterior, o presidente Bolsonaro diz assim, eu estou deixando todo mundo falar à vontade. Eu não sabia que isso era uma prerrogativa dele. Confesso, eu fiquei surpreso. Não sabia que era ele que deixava, que ele tinha esse poder de deixar falar ou não deixar falar. Outra coisa, ele disse que no campo político vou fazer o debate com a maior naturalidade. Não, o presidente fugiu do debate. E eu entendo estrategicamente por que ele fez isso. Porque se sabe que ele tem uma tendência de vitória. Está com o time classificado, por mérito da sua gestão, à final da Copa do Brasil. Então, por isso que não fez debate. Tivesse uma situação de desvantagem, sempre quem está... Isso é histórico, isso não é no Grêmio. É no Grêmio Internacional, na Prefeitura, na Presidência e no Governo do Estado. Quem está atrás, que é o debate, que é o confronto de ideias. Então, eu estou focado. Não estou focado em nada. O presidente está focado em ser reeleito e, se possível, ganhando a Copa do Brasil. E é normal que ele tenha esse foco. Então, ele não fez o debate no campo político como ele anunciou. Também falou sobre os 3 anos, podem ser longos ou curtos. Eu concordo plenamente com ele, acho que é uma frase inteligente. Imaginemos aqui, todos nós da aldeia, se o presidente Vitório Pífero tivesse mais 1 ano na sua gestão. Que horror que seria, né? Aonde ele levaria o Internacional, né? Em que série ele entregaria o clube seria algo, se vai ser na B, na C ou na A. Como é que ele entregaria o clube? Eu tenho uma preocupação com relação à gestão do Grêmio para o ano que vem. Claro, dessa chapa do Romildo Bolzan, né? Que não vou fazer campanha, mesma coisa que eu disse ontem sobre o Internacional, não faço campanha para nenhum, até porque não voto nem no Grêmio nem no Internacional, mas acho que o Romildo vai acabar vencendo. Só que uma coisa me deixava preocupado. Para o ano que vem, o Grêmio precisa de um diretor executivo. O Grêmio não tem esse cargo. Ele chegou a dizer que o Espinosa é este cargo na chapa de oposição comparado a Hugo de Leão. Não, o gerente de futebol, o diretor técnico seria, né? Mas o cara que vai sair para contratar, técnico, vai atrás no mercado da bola, esse cara o Grêmio não tem. O Grêmio vai ter que trazer um profissional dessa área. E aí, a minha opinião, não adianta ser um ex-jogador do Grêmio, não pode ser o Tcheco, o Goiano, o Adilson, não. Tem que ser um cara que conhece o mercado do futebol, sabe quanto custa o volante do Atlético Goianiense e quanto custa o volante do Corinthians. Tem que ter noção do mercado. É escasso no mercado, né? Mas também o dirigente tem que ter habilidade de procurar. Antes se trabalhava assim, eu acho que eu em relação ao diretor executivo, eu não estou preocupado. Acho que o Grêmio precisa de um centroavante para o ano que vem. Tá, e quem é que vai contratar o centroavante? O presidente do Grêmio, o vice-futebol, uma coisa não exclui outra. Não, o vice-futebol do Grêmio não tem condições de contratar não é atualizado no mercado. Mas aí tu tem que buscar a tua estrutura do departamento de futebol. E alguém que chegue lá Quem vai ser o vice de Bolsonaro do futebol pro ano que vem? É o conselho de gestão, né? São vários vices. Tá, mas já está definido quem seria o vice-futebol? Seria a manutenção de Adalberto Praz? Não, hoje é o Adalberto Praz, eu acho que ficaria ele, a tendência é essa. Eu vejo 2 aspectos assim bem expressivos e marcantes dessa eleição do Grêmio. A vitória de um presidente que não ganhou nada durante a sua gestão é a afirmação, a eleição é antes. Ele vai para uma eleição sem ter ganhado rigorosamente nada. É a afirmação de um novo cacique da política do Grêmio. Porque ele terá vencido Fábio Koff, o filho do Fábio Koff, terá vencido Cacalo, terá vencido uma série de dirigentes históricos do Grêmio e se afirma como o novo grande cacique da política do Grêmio. O segundo aspecto que eu vejo, assim como o Inter tem a sua SWAT, o Grêmio está formando uma FAB, que é uma força ampla de boleiros. Se o Raul ganhar e esta mentalidade boleira vingar no futebol, se estará abrindo uma porta para um novo modelo de política, não só no Grêmio, mas talvez até mesmo no Internacional. Em algum momento se cogitou o Falcão para concorrer à presidência do clube. Boleiros assumindo o clube, eles entendem de futebol, eles entendem de campo. Poderá dar certo. Eu sou preconceituoso, o Verón está fazendo um bom trabalho no Estudiantes. O pai dele foi presidente do Estudiantes. Então, eu não sou preconceituoso com relação a isso. Não, eu não tenho preconceito. Eu estou dizendo que eles têm uma mentalidade de campo, eles entendem do jogo. Eu deixarei para fazer as minhas colocações críticas sobre a gestão de oposição amanhã, quando a gente apresentar aqui a entrevista do candidato Raul Mendes, eu vou fazer, que eu tenho para fazer minhas considerações críticas também sobre o seu projeto, sobre as suas ideias. É que eu acho que depende do boleiro. A gente não consegue comparar, por exemplo, o
o Jardel ou o Adilson. São cabeças completamente diferentes. E eram da mesma equipe. O Passarella arrumou rolo lá no River Plate. Quando Mas o Grêmio está com o De Leon, o Grêmio está com o Darley, chega hoje Luiz Carlos Goiano, todos na chapa do Raul. Já voltamos falando de Brasil e Argentina, o clássico das Américas. Até já. Brasil e Argentina, o grande jogo desta noite, válido pelas eliminatórias para a Copa da Rússia. O confronto também marca um duelo à parte entre Neymar e Messi. Os dois times vivem momentos diferentes. Estamos no primeiro lugar e eles na 6ª posição, fora da zona de classificação para o próximo Mundial. Apesar do pouco tempo, Tite conseguiu acabar com os buracos e as falhas do time. O trabalho está funcionando tão bem que Neymar, de estrela criticada, passou a brilhar. Ele e todos que gostam de bom futebol agradecem e reconhecem o que foi feito pelo treinador. O reflexo dessas ações são as 4 vitórias seguidas. Ganhar da Argentina vai dar ao Brasil os 3 pontos do regulamento. Mas o benefício vai além da simples matemática. Vencer o nosso grande rival vai ser um reforço considerável e algo muito importante para o sucesso de um time, a confiança. Para a classificação, ele vale os 3 pontos igual. Porém, a dimensão que o clássico traz, a história das duas equipes, ele tem um componente diferente? Sim. Eu usava em equipes que eram um campeonato à parte. Não sei se cabe ser um campeonato à parte. Mas que eles são duas equipes de qualidade, com história extraordinária, com peso extraordinário, campeões do mundo, com atletas das duas equipes que estão entre o top 3 do mundo, já traz uma condição diferente. Não é possível resumir essa partida a 2 jogadores, mas sem dúvida, eles são os destaques. O que has pensado para parar a Leo Messi? Não se para Leo Messi. Não se para Neymar. Mas esse duelo não se resume a Messi e Neymar. Tem mais gente em campo e muito mais ainda em jogo. Acrescenta Coutinho, aí tu acrescenta Higuaín, aí tu acrescenta Di Maria, aí tu traz Douglas Costa, aí tu acrescenta Gabriel, e aí a gente vai tendo uma série de grandes jogadores que têm essas virtudes técnicas, pode ser, num lance individual, no momento de criação, seu diferencial. Fica tranquilo, Tite, que o bom trabalho que você está fazendo vai lhe garantir noites tranquilas. Eu tenho confiança na vitória brasileira devido ao Tite, porque eu acho que o Tite arrumou essa seleção, deu padrão de jogo, está organizando, embora uma amostragem muito curta ainda, né? Ele acabou de assumir, faz 2, 3 meses, então, mas acho a devolver um pouco da autoestima, um pouco de organização tática. O trabalho do Tite vai aparecer lá na Copa do Mundo, mas ele tem que primeiro classificar e está caminhando, até que ele pegou o time lá embaixo e já está na ponta, podendo agora, quem sabe, ficar na liderança. Então eu acho que a minha confiança se reduz, especialmente ao Tite. Eu acho que o grupo do Brasil de jogadores é mediano, de mediano para bom. Mas o da Argentina também é mediano para bom. Tem um diferencial, que eu acho que o Messi é bem melhor que o Neymar. A imprensa argentina está na bronca com o Bausa, né? Porque não teve resultados expressivos e nem atuação, muito menos atuação. Então eles estão na bronca, principalmente porque o Bausa não é, na visão da imprensa argentina, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns repórteres, comentaristas, não é o melhor treinador da Argentina. E eles têm, ao contrário do Brasil, muitos treinadores na Europa. Só que eles não querem voltar. Eles querem o Simeone, né? O Simeone não vai sair do Atlético. Eles fizeram com o Bausa mais ou menos o que a CBF fez com o Dunga, que não era o treinador de ponta e virou o técnico da seleção. A diferença é que o Edgardo Bausa tem uma carreira de treinador, né? Não, a diferença é que é treinador, né? Bicampeão da América, né? Bicampeão com a LDU e campeão com Imagina, Simeone, Sampaoli, tem inúmeros treinadores da Argentina que estão à frente do Bausa, né? Agora, eu acho assim, ó, claro, concordando com o Meneghetti que o Messi ainda é mais jogador que o Neymar. E tem, portanto, um caráter decisivo. Né? Será, eu acho. Provavelmente. Ainda não, não tem nem comparação. Não, tudo bem, mas o Neymar ainda vai evoluir, eu acho. Vai evoluir, não vai. Eu acho que o Neymar não chegará sendo melhor. É possível, né? Mas eu acho que o Neymar hoje está muito mais adaptado ao coletivo do Brasil do que o Messi da Argentina. E olha que o Messi tem mais estrada. Sabe por quê? Em seleção. Porque o Brasil tem um treinador que fez um time desacreditado e um time que jogava mal jogar bem e confiante. Em curto espaço de tempo. Mas a Argentina também teve treinador, foi vice-campeão do mundo. Um traço característico que eu olho. O Brasil, em outras posições, tem melhores jogadores que a Argentina. É tudo mediano. Não tem. São esses dois aí, o resto é tudo assim do mesmo saco.
Tá colocando o Di Maria no mesmo saco. Claro. Tá Pô, por que o Di Maria é muito mais jogador que o Douglas Costa? Me dá uma razão. Tu tá colocando o Douglas Costa também no mesmo saco. Sim, são jogadores medianos. Não, eu acho que não são. Acho que são bons jogadores. O Di Maria é um baita jogador e o Douglas Costa também. Esses não são os medianos. Você tá falando entre os melhores de cada seleção. Di Maria, Messi, Neymar, Douglas Costa. Não, eu não vou concordar contigo. Se tu compara dizendo que são bons jogadores, aí eu concordo contigo. Agora, tu comparar dizendo que são médios, como é que é o termo que tu usou? Medianos. Não, medianos. é demais. Médio. Eu já falei com o próprio Tite, eu perguntei também para o auxiliar dele, nas entrevistas que faço lá na Rádio Bandeirantes. Tem um aspecto que é um traço característico desse time, a gente está olhando aí, vários jogadores nanicos, miúdos, pequenos. Armandinho, tudo Quando Armandinho. a gente for jogar contra as grandes seleções europeias, especialmente a Alemanha e a França, nós vamos ter um prejuízo, que é a da imposição física. Qual era a média de altura da seleção do 7-1? Era bem mais alta que essa. Mas aí é que tu monta tua estratégia. Mas aí, se tu parte da premissa errada, tu chega a uma conclusão errada. Se não tiver personalidade, não adianta, velho. Não, eu acho que é estratégia. Não apaga o registro histórico do futebol brasileiro. Os grandes jogadores brasileiros não tinham essa altura não elevada. eram os altos. O próprio Pelé, que foi o maior de todos, não era um cara alto. Aí nós vamos pegar que Messi e Maradona são dois baixinhos. Mas o Paulo Roberto Falcão é um homem alto. E antes jogava muito. E antes da seleção alemã. Renato. Antes da seleção alemã, que nos encantou foi a Espanha. A Espanha, do meio pra frente, era baixinho. Xavi, Iniesta, era todo mundo pequeno. Viu, Zé? Vocês acham que está certo, então? E tu mesmo sendo baixinho, tu é brilhante. É verdade. Mas aí tu monta a estratégia, tu te sobressai por outras situações. Olha a nossa zaga. Nós temos hoje... Mas não chega nos meus pés, pessoal. Nós temos Marquinhos na zaga, nós temos Felipe Coutinho no meio campo, nós temos Juliano no time. Deem uma olhada assim, por alto, para vocês verem a quantidade enorme de jogadores miúdos que nós temos. Nós vamos pegar a França. A França só tem cara bom de bola e com tamanho. Aí tu equivale no futebol e tu perde no físico. O problema é o seguinte, Zé Aldo, é personalidade. Tem baixinho que apanha e não cai. Tem o grandalhão que se desmancha. Mas o maior jogador que jogou nesse estado nos últimos 10 anos era pequenininho e franzino. E era um gigante em campo. Era um gigante em campo. O Ronaldinho? Ele atende por Andrés. Tá de volta aí, hein? Bateu o desespero aí. Fala, Matheus, Seleção das Américas. Por falar em D'Alessandro, imagino, né? O jornal AS do Chile, toda semana eles fazem os 11 melhores das Américas, né? Pegando América do Norte, Central e Sul. E desta vez, nesta última lista, D'Alessandro apareceu nessa seleção. Tá aí a seleção com a presença do argentino. E o jornal AS destaca que ele teve as melhores oportunidades da equipe do River Plate no empate em 1-1 com a equipe do Estudiantes. A seleção tem o veterano Tim Howard, goleiro dos Estados Unidos, o Mina, né, atualmente no Palmeiras, o Cueva, que está no São Paulo, alguns dos destaques, Zela Rayan, no Tigres do México, né, o Grêmio tentou a contratação deste jogador, e o D'Alessandro aparecendo nesta equipe, né, o D'Alessandro que tem contrato com o Inter até final de 2017, ainda está nessa situação se volta para o Inter ou não na próxima temporada. Esse é o retrato do futebol sul-americano, a Seleção das Américas só com o jogador, sabe... Não, tu não vai me dizer que só com um jogador ruim, Ribeiro. Não faça isso. O Cueva é um bom jogador, viu? Bom jogador, bom jogador. E esse aí joga muito. Ele tá numa boa fase. É que os melhores foram embora, né, Ribeiro? Estão na Europa. Os melhores sul-americanos estão na Europa. Infelizmente, perdemos. O que vai depender da vinda do Alessandro, do retorno internacional, para mim, está muito claro. É a divisão que o presidente Pífero vai entregar ao Inter para o seu sucessor, seja Pedro Afatato, ou seja Marcelo Medeiros. Só um pouquinho. Meu caro comandante Meneghetti, me contaram, me venderam esse peixe de que o D'Alessandro, ele ama o Internacional. Que ainda mesmo no River Plate, ele é a referência, ele é o ídolo. É isso, não é? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que seja qual for a divisão que o Inter vai jogar, que o D'Alessandro virá e virá de forma perdão da redundância, de forma formal. Ribeiro, eu estou voltando aqui para carregar o Internacional. Ribeiro, se o Internacional estiver na Série B, eu acho que seria imprudente ter o D'Alessandro no time. Porque tu não pode ter um jogador que com o salário que ele tem, que é de 700, não interessa, desse peso para jogar a Série B. Tem que ter um time do tamanho que seja suficiente para ganhar a Série B ou para classificar pelo menos de volta para a Série A. E o D'Alessandro não se enquadra nesse tamanho. Seguinte, isso é uma questão de gestão. Tu tira uns 2 ou 3, que dá quase o dobro, e dá o D'Alessandro para jogar, viu?
Também é uma questão de estratégia. Mas eu tenho de 2 ou 3 eu tenho certeza que o D'Alessandro não vai abrir mão de jogar no Internacional. Bom, entre ter o D'Alessandro no Internacional jogando na Série D ou ter outros jogadores que aí estão jogando, eu concordo contigo, tira 2 ou 3 e bota o D'Alessandro, tá bem. É impressionante como tu tenta manchar a história do D'Alessandro, né? Mas eu tô falando coisa boa aqui. Não, tu malandramente. Malandro! Fala mansa. Malandramente, né? Tá tentando forçar uma situação para tentar manchar um pouco a imagem do D'Alessandro. Mas que manchar? Só falta dizer o seguinte, ele não é colorado, se ele é colorado como ele diz, ele vem jogar a Série B. Isso é que tu tá querendo ensinar. Mas eu acho que ele tem o direito de querer, talvez no seu último ano de carreira, de jogar mais uma temporada no River Plate, que talvez vá para a Libertadores América. Com o Inter, né? Ele tem um contrato com o Inter. Tudo bem, mas ele também tinha esse ano um contrato com o Inter e a direção abriu mão disso. Porque não se davam com ele, incentivou, A direção incentivou que ele fosse. Essa direção não tinha por ele lá. E o D'Alessandro aqui, eu tenho certeza que o Inter teria no mínimo mais 7, 8 pontos e estaria hoje fora do rebaixamento. Tenho certeza disso. Uma coisa me parece que é um equívoco da tua parte, Meneghetti, achar que faz um time apenas para ganhar a Série B. Tem que, para ganhar a Série B, ter um time de Série A na Série B. Senão, não ganha. A gente já falou sobre isso. O Vasco está penando e não sabemos se vai escapar ou não. A tese é boa. Eu só acho que o jogador do tamanho do D'Alessandro não tem que investir nesse jogador. Eu te pergunto quem é de nível de Série A que quer jogar a Série B. Não adianta, Zé. Mas o cara for muito colorado, o cara vai jogar. Viu como é que é? Daniel, os jogadores que são profissionais, eles querem dinheiro. O Inter tem uma folha de pagamento alta, tem uma estrutura formidável de trabalho, das melhores do mundo. Os caras vêm e fardam no Inter felizes da vida. Não, quantos jogadores o Grêmio tentou contratar para jogar a Série B e não quiseram, mas optaram quando foi para a segunda divisão. O Grêmio não tinha dinheiro, o Grêmio trouxe jogadores até com deficiência física. Olha, o D'Alessandro não tinha dinheiro para contratar. Por quê? Porque não valia a pena gastar. O D'Alessandro veio fazer o lance de craque dele aqui, no Beira-Rio, entendeu? Até lá já está decidido. Já está decidido o futuro do Inter, inclusive. O Inter mais 2 semanas. E aí ele já chega, já se apresenta, né? Fala um discurso, estou de volta aqui. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Tenho certeza. Talvez quinta-feira da semana que vem, inclusive, seja decidido. Já voltamos com os donos aqui na Band. É o Felipe Duarte, que está na marca do pênalti. Já faz um tempo, aliás, né? A pergunta é do Gilson Donati, de Bento Gonçalves, pela qual eu tenho um grande carinho. Obrigado, Gilson Donati, pela tua participação conosco. Quem se adaptaria melhor, Neymar na seleção argentina ou Messi na brasileira? Acho que hoje, com o técnico da seleção brasileira, o Messi na seleção brasileira. Principalmente pelo técnico. Eu gosto muito dos dois jogadores, mas o treinador é que sabe escalar, né? E eu não vejo no Bausa as condições para assumir a seleção argentina e comandar para uma eliminatória e Copa do Mundo. O cara quer derrubar, derrubou Jadunga, derrubou Falcão, quer derrubar o Bausa. Vai, Matheus! Superintendente do Joinville, Meneghetti, Carlos Natali, ele confirmou em entrevista ao Zé Aldo ontem no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes uma dívida do Inter para o clube catarinense quanto à compra do Anselmo. Uma terceira parcela que ainda não foi paga, de R$500 mil, e o Inter está devendo o empréstimo de um jogador. Tem até o dia 31 de janeiro do ano que vem para fazer esse empréstimo. Não fizer, aí vai ter que pagar mais um valor ao Joinville. Pior que contratar o Anselmo é contratar e não pagar. Voltaremos amanhã ao 12h30. Ótima quinta-feira a todos vocês.